Quando a linha entre a obsessão e o amor se apagam, até onde alguém é capaz de ir? De fato, estamos vendo diversos casos nesse perfil durante o nosso dia que terminam de formas trágicas. E infelizmente, hoje não vai ser diferente. Olá pessoal, meu nome é Ábia Beatriz, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Antes de começar o caso de hoje, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui, não esquecer de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos que sair por aqui. Também não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, isso é muito importante aqui para o meu canal, porque o YouTube entende que o meu conteúdo é interessante e indica ele para outras pessoas. Eu também tenho um Instagram, siga lá esse perfil que vai aparecer aqui na tela, onde a gente vai ter mais contato, vão ter stories, casos mais rápidos no feed, indicações de livros, séries e filmes, tudo por lá para a gente ficar cada vez mais próximo e seguir nesse ramo firme. Tá bom, pessoal? Então, sem mais enrolar, vamos lá para o caso de hoje. Vegas Bray nasceu em 1988 em San Diego, na Califórnia. Ela nunca conheceu seu pai biológico e por isso ela não tinha noção nenhuma do que era crescer com um pai presente. A família dela nunca foi fácil de lidar e por isso ela acabou crescendo em um ambiente problemático, onde é dito que ela sofreu muito com as piores coisas possíveis, desde abusos a maus tratos. Diferente do esperado, ela demonstrava ser uma pessoa muito boa, seus colegas disseram que ela era divertida e agradável e gostavam de ter ela por perto. Além disso, ela era uma boa aluna na escola e tirava notas bastante altas. Ela se formou no ensino médio e logo em seguida se alistou no exército. Entrou e começou a cuidar da manutenção de máquinas em uma oficina mecânica da Marinha. Em pouco tempo trabalhando lá, ela acabou conhecendo um rapaz chamado Victor Salcedo. Ele também era da Marinha e trabalhava em um navio destroy. Seu principal uso é na guerra anti-submarina. O Victor morava em um apartamento de solteiro com alguns amigos também da Marinha. Ele era um verdadeiro galanteador. Saía com diversas mulheres diferentes, sempre trocando seu par dia após dia. Um amigo chegou a dizer que era muito difícil alguém manter a atenção dele por muito tempo. Após um breve namoro com uma dessas muitas mulheres que ele conhecia, ela acabou ficando grávida e mesmo o casal não estando mais junto, o Victor nem sequer considerou a possibilidade de não ser o melhor pai que ele poderia ser, se tornando muito presente e cumprindo suas obrigações com o filho, sempre procurando manter um bom relacionamento com a sua ex-companheira para que o filho crescesse em um ambiente saudável. Enquanto isso, a amizade entre ele e a Vegas continuava se fortalecendo. Os dois eram muito parecidos com um tipo de humor sarcástico e se davam muitíssimo bem. Até que em março de 2011 se tornou algo mais romântico e os dois deram início a um relacionamento. No ano de 2012, o Victor saiu da Marinha depois de 10 anos servidos, porque ele queria ficar mais tempo presente na vida do filho e também ele iria iniciar os estudos em uma universidade, tudo pensando em melhores condições financeiras para mais uma vez fornecer o melhor para o filho. A Vegas também decidiu sair da Marinha, mas quando ela saiu não procurou nada para fazer ou para se especializar. Por ser considerada uma mulher muito bonita e de curvas invejáveis, ela conseguiu um emprego como garçonete em um clube de striptease. Pouco tempo depois que esse relacionamento da Vegas e o Victor teve início, ela começou a perceber que ele era um pai muito presente e que fazia muita questão de estar na vida do filho. Mas ela não gostou disso, pessoal, porque consequentemente ele tinha que manter contato com a sua ex-namorada, mãe do filho dele. E isso foi gerando cada vez mais ciúmes na Vegas, ao ponto dela não querer mais nem que ele tivesse contato com o filho.
Como já foi deixado bem claro aqui para vocês, o Victor não tinha intenção nenhuma de abrir mão do filho e ele queria verdadeiramente ser um ótimo pai. Então, entre a Vegas e o filho dele, é claro que ele escolheu o filho e optou por terminar o relacionamento porque as brigas já estavam demais e o relacionamento já estava totalmente desgastado. Segundo as palavras da Vegas, o Victor teria feito isso por telefone e ela ficou muito irritada, pegou o seu carro e decidiu falar com ele pessoalmente a fim de reatar o relacionamento. De alguma forma, ela conseguiu dormir com o Victor aquela noite intimamente, né? E os dois manteram uma espécie de relacionamento, mas que não era mais um namoro. Era como se fossem uns lances casuais que aconteciam de vez em quando, mas de qualquer forma isso se arrastou por 10 meses. O Victor então passou a conversar com alguns amigos e desabafar, dizendo que a Vegas não aceitava o fim do namoro de jeito nenhum e estava sempre insistindo para ele para voltar. E isso já estava deixando ele maluco, porque ele já tinha deixado claro que não tinha intenção de voltar com aquele relacionamento, até um ponto que ele bateu o pé e falou para ela que não ia mais acontecer nada, nem casual, nem sério, que ele não queria nem mesmo ver ela, e obviamente ela não aceitou isso nada bem. Em março de 2012, então, a Vegas começou uma série de perseguições e ataques, onde ela ia até a casa do Victor, no caso o apartamento que ele vivia, e jogava coisas na sua porta, como comida, gelatina. Ela até chegou a rasgar o pneu do carro dele, também jogou fogo no carro dele. Então estava insuportável a situação. O que ela dizia ser amor tinha se tornado uma obsessão e assim, gente, era uma loucura. Para vocês terem ideia, o Victor comentou mais uma vez sobre essa situação com os amigos e chegou até mesmo a fazer uma denúncia na delegacia, e ele ligava diversas vezes para a polícia dizendo que ela estava lá cometendo alguns ataques, mas por nunca ser encontrada no ato e até mesmo o Victor dar uma balanceada na situação, ela acabou nunca sendo presa por isso. O Victor, gente, passou a mudar de endereço, ele não morava mais no mesmo apartamento, ele também mudou completamente a rotina dele, ele não andava mais nas ruas que costumava, nem no carro que costumava, nem passava nos lugares que costumava, tudo na intenção de evitar ao máximo encontrar a Vegas e não sofrer aquelas situações. Porém, de nada isso adiantou, porque ela sempre dava um jeito de encontrar ele e todas aquelas coisas continuavam. Teve uma vez, pessoal, que ela colocou até pasta de amendoim na fechadura do apartamento que ele morava, para vocês terem ideia o inferno que ele estava vivendo. Era uma perseguição constante. Algumas pessoas chegaram até a tirar sarro da cara do Victor, porque a Vegas tinha apenas 1,57 m e ele tinha quase 1,90 m de altura, então o pessoal dava risada e falava que ele ia dar um jeito de resolver aquilo. Bom, o Victor já tinha cansado de toda aquela situação, ele estava exausto de mudar totalmente a sua vida para conseguir escapar das coisas que a Vegas fazia. Então ele conversou com alguns amigos e disse que conversaria com ela pessoalmente para tentar apaziguar a situação, e mesmo sem intenção nenhuma de retornar aquele namoro, ele queria resolver para não ficar mais nenhum problema. No dia 16 de outubro de 2012, o 911 então recebe uma ligação onde uma mulher dizia que chegou no apartamento do seu namorado e ele estava caído no chão, no corredor do lado de fora do banheiro, coberto de um líquido vermelho, e tinha uma arma ao lado dele. Rapidamente a polícia e os paramédicos se deslocam para o local e quando chega lá eles tentam fazer de tudo para salvar a vida daquele rapaz, que sim, gente, infelizmente era o Victor. Porém, eles não tiveram muito mais o que fazer porque ele já tinha perdido a sua vida. Em determinado momento, a Vegas, que era quem tinha ligado para a emergência, disse que achava que o seu namorado que tinha feito aquilo contra si mesmo, o que obviamente não era o que a cena do crime contava. Vizinhos ali do prédio revelaram terem ouvido muitos disparos vindo do apartamento dele, sendo no mínimo 10. 6 seguidos e depois um intervalo e em seguida mais 4. Na autópsia foi revelado que ele faleceu devido a ser atingido por diversos disparos.
e que os projéteis eram de um tipo especial, que tinham uma ponta oca, utilizados para causar mais danos e dor a quem fosse atingido. Esses projéteis atingiram a região da cabeça e até mesmo as mãos, porque ele tinha levantado elas na intenção de se proteger. Logo, as investigações já foram iniciadas ali mesmo no local e os policiais conseguiram identificar que aquela arma teria suporte para apenas 6 balas e que aquele intervalo que foi ouvido depois dos disparos condizia com o tempo de recarga que o autor precisou fazer para continuar disparando. A Vegas já foi encaminhada para a delegacia por se tratar da única testemunha dos fatos, onde ela seria interrogada. Durante o interrogatório, ela contou toda a história dos dois, até chegar no momento do término, que ela contou ter acontecido de forma inesperada, que ele simplesmente tinha decidido que não queria mais o namoro e os dois tinham se afastado desde então. O detetive do caso perguntou se ela ainda gostava dele e ela afirmou que gostava sim. E depois ele perguntou se ela ainda não estava pronta para deixar o Victor ir. E ela respondeu que queria deixar ele ir, mas que era uma coisa muito difícil de fazer. Lembram que eu contei para vocês que o Victor falou que queria resolver as coisas com ela? Bom, os investigadores descobriram que no dia anterior, ou seja, no dia 15, ele marcou um encontro com ela para conversar pessoalmente e resolver as coisas, tentando escapar daqueles absurdos que ela fazia. E isso aconteceu de fato, tá, gente? Eles dois se encontraram no apartamento do Victor, mas, mais uma vez, não se sabe como, eles acabaram bebendo e dormindo juntos. No dia seguinte, então, conforme o que a Vegas falou, ela acordou e chamou o Victor para tomar um café da manhã, mas ele foi super ríspido com ela e disse que não iria e que aquilo não significou nada e que eles não tinham voltado. Conforme ela disse, ela ficou com muita raiva dessa situação, se sentiu muito usada e manipulada por ele, então ela pegou seu carro e foi embora, retornando só às 15 horas da tarde, quando encontrou toda aquela cena que eu já contei aqui para vocês. No interrogatório, a Vegas continuava dizendo ser totalmente inocente e não ter nada a ver com aquilo que tinha acontecido. Ela então contou que quando voltou para o apartamento dele às 15 horas, ela acabou desmaiando e quando acordou, o Victor já estava naquele estado. Ela fez questão de ressaltar que não era de agora que ela tinha esses desmaios, desde muito nova isso acontecia com ela e que ela acreditava ser uma proteção do seu corpo quando ela passava por uma situação de grande estresse. Conforme as investigações avançavam, logo amigos e colegas do ex-casal começaram a falar para os policiais que a Vegas era uma mulher muito ciumenta e descontrolada e que ela não aceitava o fato do Victor ter contato com a mãe do seu filho e que aquilo logo virou aquelas perseguições e aquelas coisas absurdas que ele contava. Também foi ressaltado o fato dele ter denunciado várias vezes para a polícia e não ter tido crédito por mais uma vez, ser um homem de quase 1,90 m, enquanto ela tinha apenas 1,57 m e nem mesmo as autoridades deram trela para o que ele estava falando. Logo, a Vegas foi presa por ser considerada a suspeita principal daquele crime, já que ela que estava no local e ela mesma repetia que não sabia o que tinha acontecido e a todo momento, mesmo após a prisão, ela continuava afirmando que era inocente. No dia 24 de abril de 2013, o julgamento dela teve início. Ela estava presente lá sentada e algumas testemunhas começaram a falar, mas a Vegas acabou perdendo totalmente o controle quando uma testemunha falou que era ela uma mulher muito ciumenta e controladora. Então ela começou a gritar por cima da testemunha e falar que aquilo dali era mentira e que ela não pagaria por algo que ela nem sequer lembrava de ter feito. I'm not gonna go down for something I don't remember doing. I'm not going down for a murder that didn't even happen. I didn't know. I'm not going down for something I don't remember doing. And if people can't tell the story straight, this is probably why I'm here in the first place.
E as coisas ficaram tão feias e o descontrole tão grande que o juiz optou por mandar tirar ela do julgamento, encerrando as coisas por ali e até mesmo pedindo uma avaliação psicológica para saber se ela tinha condição de ser julgada por aquele crime. 3 anos depois, no dia 15 de outubro de 2015, o novo julgamento teve início. A mãe da acusada chegou a dizer que acreditava que sua filha provavelmente estava tentando se defender quando fez aquilo e que ela nunca seria capaz de fazer algo assim se as coisas não estivessem tão ruins ao ponto de ser necessário. Durante o julgamento, a defesa dela tentava a todo custo deixar claro que ela sofria de problemas de saúde mental e que não tinha ideia do que tinha feito devido ao seu desmaio e por isso nem tentar fugir do local ela tentou e até mesmo ligou para a emergência. Enquanto a promotoria afirmava que ela tinha planejado tudo, o que foi mostrado através de anotações que ela tinha no seu computador, onde ela dizia detestar o Victor e querer tirar a sua vida. Ela também tinha comprado a arma dias antes de tudo acontecer. O irmão da Vegas testemunhou no julgamento e disse que logo após cometer o crime, ela ligou para ele na intenção de se despedir, pois queria tirar a sua vida, assim como também tinha escrito em suas anotações. Porém, o irmão dela a convenceu de não fazer aquilo. Enquanto o julgamento acontecia, o filho de apenas 9 anos de idade do Victor, que não podia ficar lá dentro, sentou na porta do tribunal aguardando o resultado do julgamento. E então saiu o resultado. Vegas Bray foi sentenciada a 50 anos de prisão e só será elegível à liberdade condicional com 78 anos de idade no ano de 2066. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei o caso aqui para vocês. Desculpa aí pela voz um pouco mais anasalada do que o normal. Eu tô um pouquinho gripada, minha garganta tá uó, mas de qualquer forma eu tô aqui e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Então, um beijão e tchau, tchau!